Bom dia a todos. Segunda-feira, 17 de março, começando mais uma edição do podcast. É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num tema bastante complexo, né? As políticas econômicas do Donald Trump. É um tema que ainda rende bastante discussão, né? Sem dúvida. A gente vai tentar entender o impacto que essas políticas tiveram, não só nos Estados Unidos, mas também lá fora, no cenário global. É porque, no fim das contas, a gente sabe que a economia de um país, principalmente uma economia do tamanho da americana, né? Ela acaba impactando o mundo todo. Exatamente. E a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje é: será que essas políticas, que na teoria prometiam fortalecer a economia americana, acabaram, na verdade, diminuindo a influência dos Estados Unidos no mundo? Uma boa pergunta, né? Porque, a princípio, a ideia parecia bastante sólida. Cortar impostos, proteger o comércio americano e desregular a economia. É a famosa receita do livre mercado, né? Isso. A ideia era injetar ânimo na economia, incentivar as empresas, gerar empregos. E, consequentemente, aumentar o poder americano no mundo, certo? Exatamente. Mas, como a gente vai ver ao longo do nosso programa, as coisas nem sempre saem como planejado, né? É verdade. E para a gente entender melhor essa história toda, a gente vai analisar os cortes de impostos, a guerra comercial, a inflação que veio depois e como tudo isso mexeu com o equilíbrio de poder na economia global. A gente vai ter que olhar para tudo isso com bastante atenção, porque cada um desses fatores teve um papel importante nesse quebra-cabeça, digamos assim. Isso mesmo. Então, vamos começar lá no começo, com os cortes de impostos de 2017. Se a gente for olhar para a história recente dos Estados Unidos, essa foi a maior redução de impostos já vista. Foi, sem dúvida, uma redução histórica. E a gente precisa entender quem foram os principais beneficiados por essa medida. Quem foi que sentiu mais esse impacto no bolso? Bom, os dados mostram que foram as grandes corporações e os indivíduos com alta renda. Ou seja, quem já estava bem, ficou ainda melhor. Basicamente essa lógica. A ideia, pelo menos na teoria, era que, ao dar mais dinheiro para quem já tinha bastante, isso ia estimular o investimento, o crescimento econômico, e aí, por consequência, todo mundo ia se beneficiar. Uma espécie de efeito cascata, né? Isso. Mas a gente sabe que nem sempre essa teoria funciona na prática, né? Pois é. E essa brincadeira toda teve um custo, né? Quando será que esses cortes de impostos custaram para os cofres públicos americanos a longo prazo? Bom, de acordo com estudos feitos pelo próprio Congresso americano, o custo estimado foi de 4,5 trilhões de dólares. 4,5 trilhões. É dinheiro pra caramba. É uma quantia absurda. E claro que com esse rombo todo nas contas públicas, o governo teve que tomar algumas medidas, digamos, criativas para tentar equilibrar as coisas. Tipo o quê? Bom, eles fizeram cortes em programas sociais importantes, como o Medicaid, que é um programa de saúde para pessoas de baixa renda, e o Affordable Care Act, que é o famoso Obamacare, né, o sistema de saúde que o Obama implementou. Caramba, então quem acabou pagando a conta foram os mais pobres. Em grande parte, sim. Além disso, o governo também reduziu os recursos para agências regulatórias, que são órgãos importantes para fiscalizar as empresas e garantir que elas estejam cumprindo as leis. E para ajuda humanitária internacional, né? Exato. Então, a gente vê que os cortes acabaram afetando diversas áreas importantes. E no final das contas, qual foi o resultado prático de tudo isso? A população americana sentiu a diferença. Olha, a promessa era de que os cortes de impostos iam estimular a economia, gerar empregos, melhorar a vida de todo mundo. A tal da maré que ia subir e levantar todos os barcos, né? Exatamente. Mas o que a gente viu na prática foi um aumento da desigualdade social. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres continuaram pobres. Ou seja, a maré subiu, mas só para quem já estava no topo. É mais ou menos isso. E aí, no meio disso tudo, a gente teve a famosa guerra comercial, né? Outro capítulo importante dessa história. O governo Trump começou a impor tarifas, taxas sobre produtos importados, começando com 25% em aço e alumínio. Uma medida bastante agressiva, né? E quem que foi pego de surpresa por essa decisão? Bom, vários países importantes, né? Canadá, União Europeia, China, Brasil. Praticamente todo mundo que comercializava com os Estados Unidos, né? A ideia do governo Trump era proteger a indústria americana, dizendo que ela estava sofrendo com a concorrência desleal de outros países. A velha história do protecionismo, né? Isso. Mas essa estratégia teve um efeito bumerangue. Porque ninguém ia ficar parado vendo os Estados Unidos com tarifas, né? Claro que não. Aí começou a retaliação. O Canadá, por exemplo, impôs tarifas sobre produtos energéticos americanos. A União Europeia também revidou, colocando taxas em produtos como roupas e bebidas dos Estados Unidos. A China, que era o alvo principal dessa guerra comercial, né? A China também não deixou barato. Eles impuseram tarifas sobre uma série de produtos americanos e aí a coisa começou a ficar feia.
E o Brasil, no meio disso tudo. O Brasil também foi afetado, claro. A gente é um grande exportador de aço, né? E de acordo com um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a gente perdeu cerca de 1,5 bilhão de dólares com essa história toda. Caramba, um prejuízo e tanto, né? E como que o Brasil reagiu a isso? Bom, o governo brasileiro criticou bastante a medida, né? Chegou a considerar a possibilidade de levar a questão para a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Que é tipo um tribunal internacional para resolver disputas comerciais, né? Isso. E essa estratégia de recorrer à OMC também foi considerada por outros países afetados pelas tarifas americanas. Ou seja, a coisa ficou séria. A guerra comercial gerou muita tensão entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais. E no fim das contas, o que essa guerra comercial causou? Bom, além das perdas econômicas para todo mundo envolvido, né, a guerra comercial gerou muita instabilidade nos mercados financeiros globais. Imagina só. Usou-se um investidor e, de repente, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, começa a travar uma guerra comercial com o meio mundo. Não é uma situação muito animadora para quem quer investir, né? E aí o que a gente vê é uma queda nas bolsas de valores, os investidores ficam com medo e a economia global como um todo sofre. E teve a questão do índice S&P 500, né, que é um dos principais indicadores da Bolsa Americana. O S&P 500 despencou logo nos primeiros meses do governo Trump. A queda foi de 7%, a maior desde 2001. Nossa, um tombo e tanto. Isso mostra como os investidores ficaram preocupados com a imprevisibilidade da política econômica americana. E os empresários americanos, como que eles reagiram a essa montanha-russa toda? Eles ficaram bastante preocupados, né? Afinal, a instabilidade nos mercados e a incerteza em relação às políticas comerciais podem ter efeitos devastadores para qualquer empresa. Imagina só, você faz um plano de negócios, projeta seus investimentos e de repente, bum, muda tudo. Fica muito difícil trabalhar num ambiente assim, né? E, para piorar, essa instabilidade toda acabou manchando a imagem da economia americana no mundo. Os Estados Unidos sempre foram vistos como um porto seguro, né? Uma economia sólida, previsível. Exato. Mas, com a guerra comercial e a imprevisibilidade do governo Trump, essa imagem foi por água abaixo. E aí o resultado disso tudo foi uma diminuição dos investimentos no país, né? Sim, porque ninguém quer colocar dinheiro num lugar onde as regras do jogo podem mudar a qualquer momento. E aí a gente chega na inflação, né? Que é outro problema que foi agravado por essa política econômica. A inflação é um problema que afeta todo mundo, né? E as tarifas impostas pelo governo Trump acabaram contribuindo para aumentar os preços nos Estados Unidos. Porque se você aumenta imposto sobre produtos importados, o preço final para o consumidor também vai subir, né? Exatamente. E a desregulamentação em alguns setores da economia também pode ter contribuído para essa alta nos preços. E os economistas, o que eles estavam prevendo? Bom, na época, os economistas previam que a inflação ia chegar a algo entre 6% e 9,3% até 2026. Caramba. Isso impacta diretamente o bolso do consumidor, né? Com certeza, a gente viu aumentos em produtos básicos, como energia elétrica, alimentos, tudo ficou mais caro. E o setor industrial, que era para ser o grande beneficiado por essa política protecionista. Pois é, o tiro saiu pela culatra, né? O aumento dos custos de produção por causa das tarifas sobre as matérias-primas importadas acabou prejudicando a indústria americana. E para piorar, a retaliação dos outros países, né? Os outros países também impuseram tarifas sobre produtos americanos e aí a indústria americana perdeu competitividade no mercado internacional. Ou seja, o plano era proteger a indústria americana, mas acabou tendo o efeito contrário. Mais ou menos isso. E aí a gente chega num ponto crucial da nossa discussão, a perda de influência dos Estados Unidos no cenário global. É um dos grandes legados do governo Trump. Historicamente, os Estados Unidos sempre defenderam o livre comércio, né? Eles eram os grandes promotores da globalização. Exato. Mas com Trump a gente viu uma mudança radical de postura. Os Estados Unidos se tornaram mais isolacionistas, mais protecionistas. Eles começaram a questionar acordos comerciais, a impor tarifas unilateralmente. E enquanto isso, outros países foram ganhando espaço, né? Sim, a gente viu a ascensão de blocos como o BRICS, por exemplo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso. E esses países juntos já têm um PIB maior que o do G7, que é o grupo das 7 maiores economias do mundo. Ou seja, o poder econômico está mudando de mãos. Sem dúvida. E o economista Richard Wolff tem uma teoria interessante sobre isso. Qual que é a teoria dele? Ele argumenta que, na verdade, o protecionismo do Trump acabou acelerando o declínio dos Estados Unidos no cenário global. Sério, como assim? Ele diz que,
Ao alienar aliados tradicionais e criar atritos com outros países, o Trump abriu espaço para que a China, por exemplo, pudesse expandir sua influência econômica. Faz sentido. É, Se você fecha a porta para um lado, alguém vai abrir do outro, né? exatamente. E aí a gente tem a questão da credibilidade, né? Será que depois de tudo isso, os Estados Unidos ainda são vistos como um parceiro comercial confiável? Essa é uma pergunta difícil de responder. O que a gente sabe é que a imprevisibilidade do governo Trump gerou uma crise de confiança no cenário internacional. As empresas, os investidores, ninguém sabia o que esperar dos Estados Unidos. Isso fez com que muitas empresas multinacionais começassem a buscar alternativas, sabe? Tipo o quê? Começaram a fortalecer seus laços com países da Europa, da Ásia, para diminuir a dependência do mercado americano. Ninguém quer ficar refém de um país que muda as regras do jogo toda hora, né? Exato. E essa incerteza também afetou os investimentos, né? Ninguém quer investir num lugar onde o risco é tão alto. E aí a gente vê uma retração nos investimentos nos Estados Unidos, o que contribui ainda mais para essa crise de credibilidade. E como que os outros países reagiram a isso? Bom, muitos países começaram a renegociar seus acordos comerciais para se protegerem de futuras surpresas desagradáveis por parte dos Estados Unidos. Sim, se os Estados Unidos podem mudar as regras do jogo, a gente também pode. É mais ou menos isso. E aí a gente vê uma série de acordos bilaterais, acordos regionais, todo mundo tentando se proteger da imprevisibilidade americana. E qual que é a conclusão dos especialistas sobre essa história toda? Bom, a maioria dos especialistas concorda que a falta de coerência e de previsibilidade na política econômica americana acabou minando a credibilidade dos Estados Unidos no cenário internacional. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Eles queriam fortalecer os Estados Unidos, mas acabaram enfraquecendo. A gente viu que as políticas do Trump tiveram um impacto enorme, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. Sim, a gente viu a guerra comercial, a inflação, a perda de credibilidade. E no fim das contas, a grande pergunta que fica é: qual vai ser o papel dos Estados Unidos no cenário global daqui para frente? Essa é uma pergunta que a gente vai ter que acompanhar de perto, né? Porque o mundo está mudando, as relações de poder estão mudando e os Estados Unidos vão ter que se adaptar a essa nova realidade. E aí fica a pergunta para você, nosso ouvinte. Qual você acha que vai ser o futuro dos Estados Unidos nesse novo cenário global? Reflita sobre isso. E para você que quer continuar acompanhando essa e outras discussões, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. A gente te espera lá. Até a próxima.